Muito bom dia a todos. Declaro aberta mais essa sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com os cumprimentos de praxe a todos os membros integrantes desta Corte Eleitoral, extensivo ao senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Érico Masson, aos nossos servidores, aos advogados e partes e à sociedade em geral que nos acompanham pela via internet, pelo YouTube. Fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Anuncio que será adiado a conclusão do julgamento do item 2.2 da pauta eletrônica, que é o PJI 06000371, tratando-se da ação cautelar inominada de produção antecipada de provas, em que há o pedido de vista do Dr. Jackson Coutinho. Fica, então, anunciado esse adiamento. A pauta normal, nós seguiríamos com o voto vista. Agora, refiro-me ao 2.1, que é o PJE 06000370, tratando-se de um agravo de instrumento, ou um agravo interno, referente ao PJE número 600043, que é uma ação de querela nulitatis insanabilis, onde figura como agravante Luiz Fernando Alexandre e agravado o juízo da terceira zona eleitoral de Rosário Oeste. A relatoria desses autos é do Dr. Sebastião Monteiro, que, na última sessão, conheceu do recurso, porém negou-lhe provimento. O Dr. Fábio Henrique, que é o primeiro vogal, pediu vista desses autos e os demais membros aguardam o voto vista. Com a palavra o Dr. Fábio Henrique. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou acompanhar o relator na integralidade. Me parece que ali existem duas questões a gente deve tratar e que foram tratadas no voto do Dr. Sebastião. A primeira é sobre a ordem ali de notificação, intimação ou citação, né, em que fala primeiro em facsímile e depois, sucessivamente, aquelas alternativas, né, via postal, oficial de justiça e servidor. Me parece que ali é o seguinte: em havendo facsímile no registro de candidatura, eu acredito que o juiz ele deva buscar intimar ou citar, né, o indivíduo ali por essas duas modalidades, pelo facsímile ou por uma daquelas elencadas ali onde vem depois daquele advérbio sucessivamente. Mas como já disse o Dr. Sebastião ontem, não havia facsímile, então não havia que se falar em tentar essa via. Em relação às alternativas ali, o juiz, o sucessivamente ali, me parece que está colocado para que o juiz tenha a alternativa de optar pela primeira via, que é a via menos segura, que é a via postal, e crescendo numa via cada vez mais segura, né? Sendo que o oficial de justiça é a via mais segura, certamente, como disse também o doutor Sebastião em seu voto. E o juiz optou pela intimação ou pela citação via oficial de justiça diretamente. E, aliás, não havia nem que se falar em usar todos os meios ali, porque se todos iriam ser destinados ao mesmo endereço, e esse endereço estava incorreto, porque lá no registro de candidatura, o então candidato indicou o endereço do comitê e não o endereço residencial, e esse comitê já não estava mais instalado ali naquele local, todas essas alternativas seriam infrutíferas, porque seriam destinadas ao mesmo endereço. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o esgotamento de diligências para buscar o endereço em outros cadastros, né? Isso pode ser feito eventualmente, mas por faculdade do juiz não existe uma obrigação na resolução ou na lei de que o juiz faça isso, né? E num contexto de justiça eleitoral, e aqui a gente debateu ontem com o doutor Sebastião e o doutor Bruno, num contexto de justiça eleitoral em que tudo deve ser resolvido celeremente, não se pode exigir do juiz que faça isso, né? Então, a gente tem uma situação em que o candidato, ele mencionou ali um endereço, que depois nesse endereço ele já não poderia mais ser encontrado, e depois ele não prestou contas, ou seja, o candidato ele errou não só numa oportunidade, né?
Então, são com essas considerações, presidente, que eu acompanho na totalidade o voto do relator. Aguardavam o doutor Bruno de Oliveira. Senhor presidente, considerando que o candidato aí, que o recorrente, inclusive, é candidato, e que a ausência de prestação de contas rende ensejo à falta de quitação eleitoral, impossibilitando, em princípio, afastando essa condição de elegibilidade, em princípio, por isso que ele entrou com essa querela nulitatis insanabilis, eu registro que não há falar-se, no caso, em aplicação subsidiária do CPC. Aliás, essa não foi a primeira tese, a tese do agravo de instrumento. Ela foi trazida apenas em sede de alegações finais. O recorrente, ele sustenta, doutor Fábio, que que na Justiça Eleitoral tinha um registro, mas no cadastro eleitoral, no registro de candidatura, o endereço era do comitê, mas no cadastro eleitoral ele tinha outro endereço. Não sei se comprovou que no cadastro eleitoral tinha outro endereço, e que seria, portanto, um dever da Justiça Eleitoral, nos termos do que diz lá o CPC, diligenciar todos os endereços, cadastro eleitoral, Receita Federal, etc., a fim de averiguar qual seria o paradeiro do prestador para, exaurido todos os meios, citá-lo por edital. Ocorre, contudo, como bem assentou o relator e Vossa Excelência, que o procedimento da resolução de prestação de contas foi obedecido. O que diz o procedimento da prestação de contas? Se ele não prestar, for omisso, você aplica o procedimento da resolução e representação, que diz o quê? O indivíduo vai ser cientificado por fax, por AR ou por oficial de justiça. Obviamente, como Vossa Excelência pontuaram, foi pelo meio mais seguro, que é o oficial de justiça. Então, se foi por oficial e não encontrou, não há razão, não há falar-se em violação a esse artigo, porque se não encontrou por oficial, obviamente o AR estaria frustrado. Mas eu acho que o ponto principal aqui é que a regra de se frustrar todos os meios, ele não pode se aplicar, a Justiça Eleitoral não a aplica sabiamente, porque aqui nós temos um procedimento em que o prestador é omisso. Então, o dever é dele. E o ônus, quem tem que suportar o ônus decorrente do não cumprimento do encargo é o prestador e não a Justiça Eleitoral, que tem que ir atrás do endereço atualizado. Então, aplica-se aqui não a regra de esgotar os meios para citar por edital. Aplica-se aqui aquela regra do Código de Processo Civil que diz: compete à parte deixar atualizado o seu endereço no processo, sob pena de, não fazendo, presumirem-se inválidas as comunicações que forem encaminhadas. Dessa forma, como bem pontuou o relator, o prestador ele foi omisso porque deixou de prestar as contas, então a omissão é dele. A Justiça Eleitoral, então, diz que tem que procurá-lo. Então, a Justiça Eleitoral já... Mais um cargo para a Justiça Eleitoral. Vai atrás dele. Aonde? No endereço que ele deu. Qual foi o endereço que ele deu? Ele deu o endereço no comitê. Ora, ele não sabe que o comitê não vai deixar de funcionar? Ele sabe. Então, ele já foi negligente de novo, porque não atualizou o endereço. Né? Foi negligente de novo, porque não atualizou o endereço. Mas a Justiça Eleitoral sabe que o comitê... tem prazo determinado. Sim, a Justiça Eleitoral sabe, mas o candidato podia dar qualquer endereço onde ele fosse encontrado. Então, a negligência foi dele, que deu o endereço que ele sabia que não ia estar funcionando a partir de determinada data. Ele podia dar o endereço do pai, da mãe, podia dar em outro país, mas ele deu o endereço que posteriormente não iria funcionar. De modo que o procedimento, a citação editalícia é válida, e eu registro, eminente pai, que o oficial de justiça certificou que foi numa locadora que ficou com mandado 7 meses, como disse o doutor Sebastião, tentou no telefone do prestador, não achou no telefone do prestador, não há prova de que esse telefone estava desatualizado.
até onde eu sei, não aprova que esse telefone estava desatualizado. E mais, foi, porque a cidade pequena sabe onde que o homem trabalha, né? Foi, ainda mais candidato a prefeito, ficou 7 meses com o mandato, foi mais de uma oportunidade na empresa do prestador, que era uma empresa de locação de veículos. Ah, mas o oficial não declarou qualquer empresa. O douto tribuno assentou. Não declarou qualquer empresa, não identificou. Era de se perguntar, ele não tem empresa de locadora de veículo na cidade? Porque todo mundo sabe o que cada um faz em uma cidade do interior. Evidentemente que ele tem uma empresa locadora de veículo, que o oficial tem fé pública, assentou que esteve lá, é um fato público, né? E que por isso não demanda prova, mas a fé pública foi lá e não esteve. Me parece que o prestador, e finalizando, que o prestador negligenciou, pouco importou em prestar as suas contas, só que ele não imaginava que o efeito jurídico fosse tão drástico. Quando ele viu que o efeito jurídico era dessa envergadura, que era de ausência de quitação eleitoral, ele assustou, e aí, como sempre, é nos 45 do segundo tempo. Na hora que ele foi pegar a quitação para ele se candidatar, não é isso? Ele viu que ele não tinha quitação eleitoral. De modo que aquele que negligencia com a justiça eleitoral não pode se valer posteriormente, imputar à justiça eleitoral um ônus que não é dela. Um ônus que não é dela. Ademais disso, como bem foi assentado ontem, nós temos 12 mil candidatos no estado de Mato Grosso que vão ter que prestar conta nessas eleições, que são municipais, como foram de 2016. Se a justiça eleitoral tiver que ir pesquisar o endereço de 12 mil candidatos, quando a lei não exige, é encargo do candidato, então nós não vamos mais fazer eleição. Nós vamos ter que ficar só buscando onde que essa turma está, né? Com essas considerações, senhor presidente, eu não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto do relator, com as ponderações feitas por aqueles que me sucederam, e nesta sentada o doutor Fábio. Como vota? Como vota, doutor Jacques Coutinho? Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar o relator pela sensibilidade para com a justiça eleitoral. Digo isso porque a resolução da prestação de contas, ela somente exige do candidato a prestação de contas. Basta que ele apresente as contas para que ele obtenha a quitação eleitoral. Se vai ser desaprovado, aprovado com ressalvas, é outra situação. A única exigência que ela fala é, olha, quero que você apresente as contas. Agora, o prestador que se omite no seu dever de prestá-las, se omite de trazer à justiça eleitoral uma prestação de contas de sua campanha eleitoral, ele tem, por consequência, a ausência de quitação eleitoral. E eu vou dizer mais uma coisa, além da omissão de que ele não trouxe a prestação de contas, ele foi tão omisso quanto em não atualizar o seu cadastro perante a Justiça Eleitoral para que recebesse a sua intimação. Então, assim, a Justiça Eleitoral, ela não tem esse dever, ela segue ali os ritos de intimação, que é facsímile, endereço de comitê, e se ele mudou, o dever de mudar se mudou do endereço de comitê, encerrou o comitê, o dever de comunicar é dele, não da Justiça Eleitoral notificar ele para que ele venha atualizar o seu endereço. Então, com essas considerações, entram-me aí as falas de todos que me antecederam, e não tenho dúvida em acompanhar o nobre relator nesse belo voto que ele trouxe para nós. É como eu voto. Como vota doutor Gilberto Bussique? O relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Resultado, o tribunal
a unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada para efeito de permitir sustentação oral do advogado do agravante, mediante aplicação subsidiária do CPC. No mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao agravo do instrumento nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Eu gostaria aqui de fazer uma observação rapidinha, apenas para que o eminente relator, doutor Sebastião, se pudesse fazer explícita referência na ementa deste acórdão, da questão da excepcionalidade de admissão deste agravo de instrumento. Nós estamos aqui diante de uma ação que não é considerada tipicamente eleitoral. É por essa razão que se admitiu o agravo de instrumento. Porque nós precisamos evitar e deixar muito claro isso aí, para que não seja entendido como uma tendência, como um posicionamento do tribunal de admitir agravo de instrumento nas ações típicas eleitorais. A regra continua sendo a não permissão, a não incidência de agravo. Então, para deixar bem claro isso aí, para não se dizer, olha, tem precedente da Corte nesse sentido, não. O precedente é muito claro. O precedente está sendo aplicado porque nós estamos aplicando subsidiariamente o CPC. Daí porque foi admitido o agravo e, inclusive, a sustentação oral do outro advogado. Eu peço, então, ao doutor relator, doutor Sebastião, se puder fazer explícita referência nessa ementa para que não seja aí, eventualmente, levantada essa questão como posicionamento do tribunal nesse sentido. Será feito, senhor presidente. Obrigado. O 2.3 é da vossa relatoria, doutor Sebastião. É o PJI 06.00097. É um recurso eleitoral sob condição de elegibilidade e filiação partidária, lista especial da 49ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Recorrente, Douglas William Guimarães. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso inominado interposto por Douglas William Guimarães contra a sentença do juiz eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, que julgou improcedente seu pedido de inclusão de seu nome na lista especial de filiados do Partido dos Trabalhadores, município de Várzea Grande. O recorrente alega que se filiou ao Partido dos Trabalhadores no dia 21/9/2019. Contudo, por falhas humanas e lapsos na comunicação entre o diretório do PT de Várzea Grande e o diretório estadual, o seu nome não foi incluído em tempo hábil na lista oficial do Sistema de Filiação da Justiça Eleitoral. Argumenta que o Partido dos Trabalhadores veio aos autos e confirmou a filiação do recorrente ao partido. Acrescenta ainda que a própria súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral admite a prova da filiação por outros meios que não seja a lista de filiados submetida a um sistema que, no mais das vezes, apresenta sérios problemas de funcionamento pleno. Requer, ao final, que seja provido recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da decisão de primeira instância, com retorno dos autos para que seja proferida nova decisão, sem, contudo, apontar os motivos da nulidade, ou, por analogia à teoria da causa madura, deferida a inserção do seu nome no sistema filia. Em seguida, o Ministério Público Eleitoral, que oficia perante a origem, manifestou-se pelo improvimento do recurso. O juiz de retratação, o juiz ao qual manteve a sentença e determinou o processamento do recurso e remessa feito a este egresso tribunal. A douta Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pelo desprovimento do recurso. Ao relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador eleitoral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mais juízes, todos que estão assistindo. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso, já que ele perdeu o prazo para pedido de inclusão no filia e o sistema está fechado desde então. Então, inclusive, há uma impossibilidade material de cumprimento da eventual decisão de inclusão. Então, portanto, mantém o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra ao senhor relator. Eminentes pares, eu vou fazer, eu já disponibilizei o voto e permissão para
não fazer uso da leitura, vou sintetizar, ocorre que o recorrente requereu sua inclusão na lista especial, foi no dia 21/8/2020, ou seja, após transcorrido aí o prazo legal, dia 16/6/2020, né, estabelecido pela portaria 357 do Tribunal Superior Eleitoral. Isso demonstra aí uma flagrante intempestividade do seu requerimento. Não há dúvidas, então, acerca da intempestividade. Esse fato já foi discutido e o voto paradigma é o voto proferido pelo Dr. Bruno no dia 13/8/2020, onde ficou assentado que verifique-se que, no caso, ingressou com pedido de inclusão no sistema especial fora do prazo legal, portanto, excedido o prazo máximo permitido pela legislação em vigor, de modo que restou impossibilitada a modificação da lista. Então, esse aqui já é um tema já enfrentado por este tribunal, teve seu julgamento, salvo engano, doutor Bruno, a unanimidade, né? Esse julgamento foi unanimidade. Então, é uma matéria já pacificada, eu estou negando o provimento, mantendo incólume a sentença do juiz eleitoral de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido de inclusão do nome do recorrente na lista especial de filiados do Partido dos Trabalhadores do município de Várzea Grande. Como voto, senhor presidente? Nós já tivemos julgamentos recentes nesse mesmo tema. Eu pergunto aos colegas se tem algum voto em sentido contrário. Resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Jacques Coutinho, Vossa Excelência, relator do 2.4, é uma prestação de contas, PJE 00049. Como dito, prestação de contas, partido político, exercício financeiro de 2016. Requerente, Partido Socialista Brasileiro, Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso, Fábio Paulino Garcia, Max Joel Rossi. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de prestação de contas anual do PSB, Mato Grosso, referente ao exercício financeiro de 2016, instruída com documentos com fundamento na resolução TSE 23464, na Lei 9.096. A CCIA, em relatório preliminar, detectou várias irregularidades na presente prestação de contas, que ensejaram a sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades apontadas, o partido apresentou manifestação na qual requeriu vista dos autos e regularizou sua representação processual. Deferido o pedido do partido requerente, o mesmo permaneceu inerte sobre as irregularidades aferidas pelo parecer preliminar. Em novo despacho, foi determinada a intimação do órgão partidário para se manifestar sobre relatório preliminar, complementando a documentação faltante e apresentando justificativas solicitadas. Devidamente intimado, o partido apresentou regular manifestação. Sobreveio, então, o relatório técnico de exames, ocasião em que a unidade técnica observou que não foram apresentados vários documentos essenciais prescritos no artigo 29, assim como o comprovante de envio à Receita Federal de sua escrituração contábil digital, livros contábeis, diário e razão, bem como não apresentou comprovantes fiscais de gasto. Devidamente intimado, o partido apresentou petição solicitando dilação de prazo de 30 dias, o que foi deferido integralmente por esse juízo. Em nova manifestação, o partido apresentou uma nova documentação. Em regular tramitação, sobreveio parecer técnico conclusivo, no qual a unidade técnica desse tribunal opinou pela desaprovação das contas auditadas, em razão das seguintes irregularidades: item 1.2, 5.1, 5.2, 6.2 e 9.1. Tendo em vista novas disposições contidas na Resolução 23.604, o requerente foi intimado para apresentar razões finais nos termos do inciso 1º do artigo 40 da mencionada resolução. O partido apresentou alegações finais e impugnou pela aprovação das contas. Em bem elaborado parecer ministerial, a douta Procuradoria opinou pela desaprovação das contas e pela devolução da importância de R$ 101.856.061,
R$101.856,61 para os cofres do Tesouro Nacional e pela aplicação do exercício financeiro subsequente do valor de R$18.488,04. Princípio de multa de 12,5% para a utilização na promulgação de candidaturas femininas. É o relatório. O senhor procurador eleitoral? A Procuradoria mantém o parecer pela desaprovação das contas. Está mantido, doutor Jacques? Eu já disponibilizei o meu voto e está em total consonância com o parecer ministerial. Estou desaprovando as contas do partido PSB, referente ao exercício financeiro de 2016, e determino a devolução ao erário da importância de R$101.856,61, que é relativos ao gasto com fundo partidário sem comprovação, item 6.2, e que determino que a quantia não aplicada em campanhas de candidatura femininas no valor de R$18.488,04, item 5.2, tenha seu saldo atualizado com acréscimo de 12,5% de multa e seja aplicado no exercício financeiro subsequente ao trânsito julgado dessa decisão, não compensado com os valores para iguais fins do respectivo ano, com impedimento para utilização em finalidades diversas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096. É como voto. Algum voto em sentido contrário, colegas? Resultado: o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do Partido Socialista Brasileiro, PSB, de Mato Grosso, referentes ao exercício 2016, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Darienzo, você consegue me informar se o advogado que pediu a sustentação oral, a preferência do 2.5, já se encontra na sala virtual? Ele notificou, presidente, que não poderá participar. Ele já informou que não poderá? É isso? Informou, isso. Ele informou que não comparecerá. Tá, por favor, então vamos consignar em ata a não ausência do advogado. Então vamos a seu julgamento. Anuncio o 2.5, prestação de contas do PJE 00097. Prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2015. Requerente: Partido Republicano Brasileiro, através da sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso, Rogério Rossetti Martins, Josinete Mendes do Nascimento Amorim. Relator, doutor Jacques Coutinho, com a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentado pelo PRB Mato Grosso, referente ao exercício financeiro de 2015. Em checklist de análise documental, a CCIA ponderou pela realização de diligências junto ao partido requerente para que o mesmo apresentasse esclarecimentos e documentos ausentes. Devidamente intimado, o requerente não apresentou manifestação, for apresentado relatório técnico e devidamente intimado para complementar a documentação e prestar informação, o partido requereu dilação de prazo, deferido, porém não trouxe os autos à resposta. Sobreveio o relatório final de exame, opinando pela desaprovação das contas, bem como a devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão de aplicação de recursos de forma irregular. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, em razão da ausência de peças obrigatórias, bem como do instrumento procuratório. Devidamente intimado, o requerente apresentou alegações finais e juntou documentos. Determinada nova manifestação, a unidade técnica, em razão dos documentos apresentados, esta opinou pela desaprovação das contas e devolução do montante de R$15.070, aliás, R$15.070,09 ao Tesouro Nacional, em razão das seguintes impropriedades e irregularidades. Item 4.2, 4.3, item 4.4, 4.5, 4.14. Irregularidades: 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13. Em nova manifestação, a doutora Procuradoria, em seu parecer, ratificou na íntegra as ponderações do órgão da análise técnica, opinando pela desaprovação das contas auditadas,
assim como pela aplicação de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses e devolução da quantia de R$ 15.070,09 ao Tesouro Nacional. O partido apresentou alegações finais conforme petição IDID 3969872. É o relatório. Ouça o senhor procurador eleitoral. A Procuradoria mantém o parecer. Mantido, retorna a palavra. Senhor presidente, está em total consonância com o parecer ministerial e também com o relatório da CCIA. Estou desaprovando as contas do partido PRB, referente ao exercício de 2015, e aplico a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 3 meses. Na verdade, vou corrigir 4 meses, tá? Para ficar em total consonância. 4 meses. Nos termos do artigo 25, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, artigo 48, parágrafo 2º da Resolução 23.432/2014, bem como determina a devolução do montante de R$ 10.315,81 referentes ao Tesouro Nacional, referente aos gastos regulares com o fundo partidário, itens 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.13. Por fim, determino que a agremiação realize a aplicação do montante de R$ 1.875, compostos por R$ 1.250 e mais R$ 625 referente à resolução 23.432/2014 e artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3º, para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. É como voto. Indago aos colegas se há algum voto divergente do eminente relator. Resultado: o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do Partido Republicano Brasileiro, PRB de Mato Grosso, referentes ao exercício de 2015, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.6, também da relatoria do doutor Jacques Coutinho, PJE 06000069. Trata-se de um recurso eleitoral em propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada, 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga, Mato Grosso, eleições 2020. Recorrente: Josimar Marques Barbosa. Recorrido: Partido Socialista Brasileiro. Relatório do relator dos autos é o doutor Jacques Coutinho, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Josimar Marques Barbosa, em face à sentença proferida pelo magistrado da 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga, que julgou procedente a representação eleitoral ajuizada pelo PSB de Paranatinga em seu desfavor, condenando-o nos termos do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504, e artigo 83, parágrafo 4º da Resolução 23.610/2019. Condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 por reconhecer que os atos praticados configuraram conduta vedada e agentes públicos em período eleitoral. E condenou também a promover a retirada permanente do vídeo intitulado Dia 18 de agosto e as obras não param na região do Pacu Matrinchã, assim como a retirada de eventuais fotos relacionadas ao evento e publicados no seu perfil pessoal do Facebook. Narra exordial, em síntese, que o recorrente estaria descumprindo o comando da legislação eleitoral, artigo 73, inciso 6º, a linha B, e artigo 77 da Lei 9.504, que proíbe a veiculação de publicidade institucional nos 3 meses antes do pleito. Sustenta o partido político que o prefeito municipal de Paranatinga, o senhor Josimar Marques Barbosa, em sua página mantida na rede social Facebook, realizou publicidade institucional em período vedado, que implicaria em favorecimento ao representado. Segundo o recorrido, no dia 18 de 8 de 2020, fora publicado na rede social do Facebook um vídeo demonstrando a realização de obras de pavimentação na região Pacu Matrinchã, o que caracterizaria uma suposta propaganda institucional extemporânea.
Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, dessa feita, imperioso se faz o reconhecimento da inexistência de conduta irregular por parte do recorrente, tendo em vista que, em nenhum momento, houve pedido de voto, publicação foi imediatamente retirada da rede social, resultando na inaplicabilidade da multa. Requeriu, ao final, o provimento ao presente recurso, a fim de que seja julgada improcedente a representação e, consequentemente, seja revogada a multa aplicada em primeiro grau de jurisdição. O recorrido apresentou contrarrazões em petição de ID 453-272, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau. A douta Procuradoria Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso. É o relatório. Ouço, senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer, senhor presidente. Tá. Mantido, retorna a palavra, doutor. Presidente, eu vou pedir vênia aos novos pares para resumir. O que o prefeito, candidato à reeleição, ele foi diretamente nas obras do município, fez um vídeo com seu celular particular e publicou na sua rede social particular. Houve uma confusão entre propaganda institucional e propaganda eleitoral feita pelo próprio partido, pelo próprio candidato. A propaganda institucional, ela tem uns requisitos, ela precisa ter gasto erário, tem que ser publicado no próprio página da prefeitura, e nesse caso aqui não foi. E o que aconteceu? O prefeito ele foi lá na obra, tirou as fotos, fez a filmagem e publicou na sua página pessoal. Então, com essas considerações aí, eu estou dando provimento ao recurso em consonância com o parecer ministerial para julgar improcedente a presente representação por não existir conduta vedada nesse caso. É como voto. Como vota doutor Gilberto Pusic? Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. Não tenho dúvida em acompanhar o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Por Fábio Henrique. Presidente, perfeitos tanto o parecer do Ministério Público quanto o voto do relator, no sentido de que isso não constitui propaganda institucional. Não houve a divulgação em meios da própria prefeitura, como a página da prefeitura em redes sociais ou na internet, ou pela compra de espaço na TV, rádio ou publicação com verba pública. Então, portanto, isso não se constitui como publicidade institucional. E na linha do que eu defendi ontem no meu voto, a autopromoção com a divulgação de obras feitas durante a sua gestão, ela não é proibida pela legislação eleitoral. É até salutar que os eleitores eles conheçam quais foram as realizações do mandato daquele que busca a reeleição. O que não pode é usar publicidade institucional para esse fim, porque desequilibra a disputa, além de ser um meio vedado. Então, como aqui não houve uso de publicidade institucional, não há nenhuma irregularidade nesse ato que a gente examina agora. Portanto, sem dúvida nenhuma, acompanho na integralidade o voto do relator. Doutor Bruno de Oliveira. Eu também, senhor presidente, parabenizo o relator pelo voto. Tratando-se de mídia privada, a única ressalva para se reconhecer uma conduta vedada seria se o candidato tivesse utilizado da equipe ou de uma matéria que a prefeitura fez, então haveria gastos do erário. Então ele pega aquela matéria que não poderia ser divulgada no período vedado, mesmo que a matéria tivesse sido feita antes do período vedado. Ele não pode, porque aí haveria uma ofensa reflexa, digamos assim, né? Ele não pode publicar lá, mas ele pega a equipe da prefeitura,
os jornalistas, que a prefeitura tem contrato, e posta a matéria no seu site privado. Este não é, contudo, o caso, como bem assentou o doutor relator e como pontuou o doutor Fábio, é dever do candidato mostrar suas realizações, é dever do candidato, e o eleitorado, ele deve ser cientificado disso, né? Então, eu não tenho dúvida, senhor presidente, em acompanhar o judicioso voto do doutor relator. Com o resultado, o tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, Vossa Excelência relator do 2.7, que é um embargo de declaração, é o PJE 000443. Embargo de declaração no recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral, cargo de vereador, corrupção ou fraude, candidaturas femininas fictícias, preenchimento de cota de gênero, Diamantino, 7ª Zona Eleitoral, eleições 2016, embargante Edson da Silva. Temos como assistente o Partido Social Democrático. Embargado é o Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Como anunciado por Vossa Excelência, trata-se de embargo de declaração, ou embargos de declaração opostos por Edson da Silva, vereador de Diamantino, em face do acordo proferido por esta Corte, que nos autos da representação tal, reconheceu a prática de abuso de poder consubstanciada na fraude à cota de gênero, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. Ele interpõe os embargos com pedido de efeito modificativo. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não provimento dos embargos. Eu registro que, após a interposição, que o Partido Social Democrático, PSB, que é o partido do embargante, ingressou nos autos e eu deferi o pedido de assistência, porque não houve oposição, registrando que o partido, ingressou no feito no estado em que se encontra. Não é embargante, porque quando eu deferi o pedido de assistência, o prazo para a interposição de embargos já havia se escoado. É o relatório, senhor presidente. O relatório tem parecer, doutor Bruno? Foi aberto Sim, isso? Senhor presidente. Tem. Né? Tem então, o parecer pelo desprovimento. O Ministério Público mantém o parecer pelo desprovimento dos embargos e também pela não... sobre essa questão da assistência, concorda também com o relator. Aproveito já para dizer isso, porque o pedido, né, de assistência foi depois, né? Foi depois do prazo, né? Não foi nem só a decisão, acho que o pedido de assistência foi depois do prazo dos embargos. Enfim, em resumo, mantemos o parecer. Mantido, retorna a palavra ao senhor relator. Obrigado, doutor Eric, pela observação. Senhor presidente, eminentes pares, esse é aquele caso da fraude à cota de gênero, nós julgamos ele no dia 25/9, né? Então, nós temos o embargo de declaração. Eu, inicialmente, presidente, faço aqui o registro quanto à Secretaria Judiciária, parabenizo, prontamente deu cumprimento à decisão desta Corte, notificou ao juízo de primeiro grau para que fosse comunicada à Câmara Municipal, para a destituição do vereador do cargo, que, Vossa Excelência lembra, era o único eleito. Ele sustenta aqui que o partido não ingressou na lide, e também que houve exclusão da coligação de forma equivocada, e por essas razões ele entende que o feito estaria viciado. Ele sustenta também que há contradição no que tange, omissão, melhor dizendo, no que tange a forma de recálculo lá dos votos no juiz de primeiro grau, pelo juiz de primeiro grau. Eu estou desprovendo os embargos em primeiro ponto, porque se trata de tese essa de que o partido não ingressou na lide, se trata de tese que foi suscitada em embargos e, portanto, não há falar-se em omissão, contradição, ou seja, nenhum tipo de vício. Ademais disso, a coligação é que praticou a fraude e a coligação foi devidamente citada. O partido, se quisesse, poderia ingressar na lide individualmente, como fez agora, depois do julgamento, e este relator deferiu o pedido. Ademais disso, a própria coligação foi excluída da lide pelo juiz de primeiro grau, salvo engano, e não houve recurso, foi isso mesmo, o juiz de primeiro grau a excluiu da lide,
não houve sequer recurso da coligação, entendendo, na linha de precedente do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos até uma súmula, que é a súmula 40, que os partidos políticos e as coligações, consequentemente, não são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações de investigações judiciais eleitorais, que tem como efeito jurídico a cassação do registro do diploma desses candidatos. Por fim, no que tange a questão da nova totalização dos votos em relação aos vereadores, esta corte se debateu sobre o assunto e aplicou, naquela oportunidade, o precedente do TSE, que é cirúrgico em relação à forma que deve ser feita essa nova totalização, com a exclusão dos votos de toda a coligação que foram declarados nulos por esta corte. Com essas considerações, senhor presidente, eu conheço dos embargos, mas no mérito eu nego provimento, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. É como voto. Algum voto dos colegas em sentido contrário? Senhor presidente, eu só gostaria de um esclarecimento, não sei entrar na matéria de fundo, porque já foi votada a questão da cota de gênero. Me parece, doutor Bruno, que foi a coligação, e a coligação foi desfeita, é isso? A coligação, ela não foi excluída da lide porque a sua validade, ela tem prazo determinado, a sua validade tem prazo determinado, que é para as eleições. Mas ela foi excluída da lide, a coligação, porque a coligação e o partido não são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações de investigação judicial eleitoral. O partido não poderia não haveria necessidade do partido ser chamado à lide, mesmo que fosse parte legítima, porque naquele momento ele não respondia individualmente pelos atos da coligação, porque o que foi impugnado foi a coligação, doutor Gilberto, que praticou a imputação foi que a coligação que praticou a fraude. Então, quem responde pelos atos daquela coligação é a coligação. De qualquer forma, o TSE assentou que a coligação não é parte legítima e foi excluída. O partido agora, ele vê, porque o partido, o candidato que perdeu a cadeira e a vaga é do partido, nós sabemos disso, vem agora e diz, olha, o candidato vem e diz isso, porque o partido não ingressou na lide, ele ingressou depois da prazo de vaga. Olha, vocês não chamaram o partido. O que eu estou assentando é que essa tese é uma tese nova e que não haveria necessidade... primeiro porque deveria ser chamada a coligação que foi chamada, ela que responde pelos atos, e a AGE foi proposta antes da eleição, doutor Gilberto, em 2016, foi antes da eleição, então a coligação ainda estava vigente juridicamente quando foi proposta, ela continua a responder. A minha dúvida era só essa, se com a extinção da coligação o partido não deveria ter sido chamado para lide, mas o senhor já esclareceu, eu acompanho também. Obrigado, doutor Gilberto. Algum detalhezinho a mais? Não? Podemos, então, finalizar. O tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Eu tenho apenas uma questão administrativa, que é o último, é o 2.8, é o PJE 06000483. Trata-se de uma proposta de alteração do regulamento, ou melhor dizendo, no regimento interno do PRE de Mato Grosso, referente à reestruturação da CCIA. Nós estamos propondo aqui uma segregação da auditoria interna e contas partidárias eleitorais. O interessado é a própria CCIA que faz a postulação. Eminentes pares, hoje, como é conhecimento de todos, a nossa coordenadoria de controle interno, ela é responsável não só pelas questões da auditoria interna do tribunal, como também da prestação de contas. Então, há um único órgão com toda essa incumbência, com toda essa carga de responsabilidades num único órgão. Acontece que a própria CCIA, seguindo aí os mais avançados indicativos do próprio Tribunal de Contas da União, e do CNJ, que expressa referência, inclusive, em resolução específica, e o Tribunal de Contas já, muitos acórdão, já fez um indicativo da necessidade de que as auditorias internas sejam fortalecidas e
hoje, diante da envergadura, da dimensão que se tem também o controle de contas partidárias e dos senhores candidatos, nós temos hoje um único órgão com uma acumulação muito grande de responsabilidades. Então, prestação de contas e auditoria interna, ela acabou ficando muito sobrecarregada, e o que nós estamos hoje fazendo é fazendo a proposição, acolhendo inclusive a manifestação da própria CCIA, no sentido de fazer uma cisão do controle interno em 2 órgãos diferenciados. Um, especificamente, para cuidar apenas e tão somente do controle de contas. E um outro, especificamente, para auditoria. Nós estamos aqui seguindo, inclusive, um modelo já adotado pelo TSE, que tem um trabalho, já tem uma estruturação nesse sentido, diferenciando a auditoria de contas, melhor dizendo, a auditoria interna da prestação de contas. E as resoluções do CNJ, a 308 de 2020 e a 309 de 2020, expressa manifestação nesse sentido. Então, o que nós estamos fazendo aqui, atendendo a postulação da própria CCIA, propondo aos colegas, aos eminentes pares, a alteração dessa sistemática, de forma que a coordenadoria de auditoria interna, não se fala mais, o termo mais hoje não é controle interno, é auditoria interna, vai ter autonomia para isso, teremos lá a chefia que vai ficar a cargo do nosso conhecido Daniel Taurines, e teremos também uma outra um setor de acompanhamento e avaliação contínua, e teremos uma outra seção de auditoria técnica e uma específica para contas eleitorais e partidárias. Nesse aspecto, nós estamos fazendo proposição de alteração no nosso regimento interno para que seja instituída a chamada ASEPA, que seria Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias. Estamos fazendo também uma proposição de remanejamento de servidores internamente, de forma que haverá um cargo de assessor específico de exame de contas, que ficará provido com essa incumbência específica, e um outro que será para auditoria interna específica. Como dito, atendendo resolução do CNJ, simetria com o sistema já adotado pelo TSE, e o que é mais importante, sem qualquer aumento de despesas. Nós vamos fazer apenas remanejamento de cargos para poder ter essas 2 estruturas independentes para poder dar maior fluidez e melhorar ainda mais o trabalho, porque nós sabemos que, principalmente a questão da prestação de contas, em razão dessa quantidade bem significativa de valores que estão sendo expendido pela União para que os partidos políticos, os candidatos possam fazer as suas campanhas eleitorais, por certo, e levando em consideração também essa quantidade muito grande de candidatos nessa atual eleição, passa aí de 12 mil candidatos, nós teremos muito trabalho nas denominadas controle de contas e também na auditoria, de forma que eu estou fazendo essa proposição aos colegas. Eu indago se podemos dar por aprovada essa alteração da nossa resolução 485 de 2002, que vem a ser exatamente o nosso regimento interno da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral. Podemos dar por aprovada? De acordo. É algo assim muito moderno hoje, nós estamos seguindo aí, os tribunais todos vão adotar essa sistemática, viu? Algo... Parece-me, senhor presidente, que resolve o problema de pessoal também, né? Sim, sem criar despesas. Equilibra, né? Exatamente. E aí, para não ficar um único setor, ao mesmo tempo fazendo auditoria, ao mesmo tempo cuidando de prestação de contas, vai ficar cada um com a sua atribuição específica para isso aí, ok?
Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, alterou, em parte, a Resolução 485/2002, que dispõe sobre o regimento interno da Secretaria do TRE Mato Grosso, para fins de aprovar a proposta de reestruturação da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, e também da Assessoria de Planejamento Estratégico desse tribunal, nos termos do voto deste relator. Inclusive, a auditoria técnica, né, ela se reporta diretamente ao nosso tribunal pleno, viu? Nós temos aí um plano anual de auditoria que tem que ser submetido aos colegas para análise, aprovação. Então, ela vai ficar, embora administrativamente ela esteja interligada com a presidência, mas ela se reporta, é o termo que nós estamos utilizando, ela se reporta anualmente ao tribunal pleno. Nós teremos aí também a aprovação e a submissão aos colegas de um plano anual de trabalho dessa nova nomenclatura que estamos criando. Colegas, hoje não haverá publicação de acórdãos, né, de forma que naquele novo modelo anterior que nós falamos ontem ainda, né, não haverá necessidade de publicação de acórdão. E nada mais havendo, então, eu vou dar por encerrada essa sessão, agradecendo a participação de todos e desejando que todos tenham um bom dia. Quem puder pegar um sol, fique à vontade. Nós sabemos que hoje tem um sol em abundância aqui em Cuiabá, com muito calor, mas que é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a todos.